Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais um dia aqui, né, gente? Já tô bem ofegante aqui porque eu já andei, caminhei muito. E eu esqueci que eu trouxe aqui o meu gravadorzinho pra falar com vocês, né? Aí retirando aqui as coisas, eu lembrei, né? Porque assim, se eu não tiver tempo, né, eu gravo daqui. E quando eu chego em casa de noite, eu edito, ou quando eu tô sem fazer muita coisa, sem muito trabalho em casa, aí é o tempo que eu vou editar, né? Porque ultimamente, queridos, eu tô sem tempo mesmo, até porque eu tô fazendo umas coisas, né? Nesses meses, aí eu tô sem tempo de fazer as lives com vocês ao vivo, aí eu tô aproveitando o tempo que eu saio, quando eu vou resolver minhas coisas, quando eu vou buscar meu filho na escola, quando eu vou sair assim para algum canto, eu me lembro, né? Aí eu vou fazendo assim, né? Mas não deixo de fazer a obra de Deus, não deixo vocês aí sem conteúdo, tá certo? Então, gente, eu tô um pouco ofegante porque eu tô aqui na rua, né? Acabei de sair do mercado agora, tô subindo uma ladeira aqui, aí é que eu tô ofegante mesmo. Mas vamos lá, né? Só pra gente descontrair um pouco, pra contar aqui. A gente começar aqui, porque esse gravador é uma resenha. Tem dia que ele pega e tem dia que ele não pega. Tem uma raiva que às vezes a gravação sai e às vezes a gravação não sai. Quando eu chego em casa que vou ver, não foi gravado. Ele tá com defeitozinho. Mas vamos lá, né? Espero que saia aqui para não precisar gravar de novo. Se precisar, eu gravo, né? Não tem problema. Vamos lá. Então, gente, para comentar, né, eu vou comentar algo aqui, né, sobre esse testemunho, certo? Né, não é a primeira vez que as pessoas me pedem para comentar esse caso, esse testemunho, né? E aí eu disse, agora eu vou comentar, né? Esse testemunho aqui em série aqui, eu já, né, pediram para eu ver, né, para eu procurar ver, mas eu já conheço esse testemunho. Esse testemunho foi um testemunho que eu vi, a primeira vez que eu assisti ele, né, eu assisti em pedaços. Aí eu fui procurar na época ele todo, porque eu queria saber ele todo, né, porque é bom a gente saber do testemunho todo, né. E na época eu até compartilhei com o pessoal do ministério, né. Acho que tem uns 8 anos que eu vi esse testemunho, gente. Uns 8 ou 9 anos por aí. Mas não sei se mais, mas por aí, 8, 9, 10, uns 10, 9, sei por aí. Né, que eu vi esse testemunho todo, completo, né? Ele na íntegra, completo, né? Por esse, se eu não me engano, eu não sei se ele é pastor, certo? Eu sei que ele é psicólogo, né? Psicólogo, não, trabalha com, é um professor de psicologia, parece, que se eu não me engano, ele é professor de psicologia, é um professor de psicologia, alguma coisa assim, né? Não sei se ele é pastor, né, mas é alguma coisa da igreja, assim, alguma coisa da igreja, se tornou alguma coisa da igreja, né? Mas, né, como eu disse para vocês, eu vi esse testemunho alguns anos atrás, certo? Eu vi alguns anos atrás e eu me lembro muito bem dele, certo? Com riquezas de detalhe ainda, porque eu guardo na memória, né, coisas assim que a gente quando faz menção a coisa, a gente lembra. Então, quando o pessoal me pediu para comentar sobre esse testemunho, me recordei. Oi, tudo bem? Me recordei que eu já tinha ouvido ele, né? Então eu posso comentar, eu vou comentar por cima, tá, gente? Não vou comentar o testemunho assim todo, vou só fazer um resumo, né? É um testemunho assim bem impactante, né? Conta a história, que eu me lembro ele né, perdeu o pai, se eu não me engano ele perdeu o pai, certo? Parece que o pai dele se
se eu não me engano, né, ele perdeu o pai de suicídio, né? Ele se suicidou aí, né, ele conta a história aí, passa por uma vida muito difícil e aí ele reergue a vida, né? Aí aquela coisa toda, né? Eu sei que a trajetória dele é assim bem triste no início, na história dele, é bem triste no início, certo? É uma história assim, como a de muitos, né? Muitos passam por problemas e ele também passou por problemas, virou, certo? Mendigo de rua, certo? E tal, mais ou menos por aí, para vocês só ter mais ou menos aqui, certo, gente? Eu não vou aqui indicar esse testemunho para vocês ouvir, por isso que eu não vou contar muito, certo? Se vocês acharem por aí é com vocês. Agora, eu não vou indicar exatamente porque ele tem algumas divergências contra a palavra de Deus. E é exatamente sobre isso que eu vou falar, dessas divergências, gente. Certo? E aí me pediram para eu falar, né, desse testemunho desse professor, certo? Se eu não me engano, o nome dele é Ricardo. Agora eu não me lembro o sobrenome dele, certo? Também não estou aqui com o comentário da pessoa, só me recordo aqui do primeiro nome, certo? Mas eu sei que o nome dele é Ricardo, né? E ele é professor de alguma coisa, não sei se é de psicologia, né? Estou com psicologia na cabeça, né? E também não sei se ele é pastor de igreja, mas se eu não me engano ele é alguma coisa da igreja. Não sei se é realmente pastor mesmo, né? Mas eu sei que ele tem algum cargo na igreja, certo? De igreja, assim, certo? E eu já ouvi o testemunho dele, né, todo, né? Ouvi as mais de 2 horas de testemunho dele, certo? Na época, como eu estava dizendo para vocês, na época eu compartilhei com o meu pessoal, né? E mandei ficar só com aquilo que edifica, né? Porque eu queria mostrar, né? Logicamente que quando eu compartilho algo com alguém é porque eu quero mostrar algo ali dentro, alguma coisa ali que me tocou para falar sobre alguma situação ali. Então na época, né, eu sempre fiz isso, né, o meu trabalho, eu sempre fiz isso dentro do meu trabalho, então eu compartilhei com o meu pessoal e eu pedi o pessoal para prestar atenção no testemunho, tá? Porque eu estava fazendo algum trabalho com eles, logicamente, certo? Mas eu não vou indicar para vocês aqui literalmente, porque, né, não é um testemunho assim, mesmo que seja impactante, mas não é um testemunho, pode, às vezes as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, deixa dúvida nas pessoas, né? Então por isso eu não vou fazer isso aqui, tá? Não vou indicar o testemunho, né? Tem muitos Ricardo por aí, né? Falar só o primeiro nome, mesmo que eu soubesse o segundo eu não ia dizer, já para vocês não procurar, gente, porque olha, tem coisas que valem a pena e tem coisas que não vale a pena nem ver, que é pra gente não ficar estressado, certo? Só pra gente não ficar, né, criando um caraminhola na cabeça, certo? Tem coisa que vale a pena e tem coisa que não vale a pena, então eu sinceramente eu não indico o testemunho, certo? Mas como eu disse para vocês, a história dele é bem assim, né, bem complicada, né, mas é filho de gente que tinha condição, ele que saiu e né, tomou caminhos, rumos diferentes e por isso que passou pelo que passou, né? E o que, né, houve, né, todo um processo, né, teve a separação do pai dele, da mãe dele, e, né, isso acarretou, né, logicamente, isso acarretou, vocês sabem que quando há destruição de uma família, né, quando há destruição de uma família, os filhos, né, tem filhos que não conseguem, né, superar isso, e tem outros que conseguem, e às vezes a mãe, né, a própria mãe ou pai, certo, não consegue superar e não consegue ajudar os próprios filhos ali a superar aquela destruição da família, né?
Então, nesse caso aqui, a gente dá para ver claramente isso, né? Houve a separação dos pais dele, certo? E ele, né, se revoltou, né? Foi a revolta dele. A revolta dele fez ele passar por tudo aquilo, né? Por todo aquele sofrimento, certo? É bom, interessante assim, porque a gente sabe a profundidade do que foi que acarretou, que a pessoa, o que acarretou, o porquê da pessoa fazer tais coisas, né? Então, né, o que acarretou ele a viver essa situação foi exatamente a separação dos pais dele, né? Ele não soube lidar com isso da melhor forma, ele não soube, também não teve uma mãe ou um parente, um familiar que ajudasse ele, né, a superar isso aqui. E aí ele tomou outros rumos, e aí sofreu mais, né? Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Mas nesse testemunho, o que acontece? Esse testemunho, ele é de segunda aliança, tá? Nesse testemunho, ele é casado com uma pessoa, ele chega a casar com uma pessoa, papapá, 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 e ele se divorcia, papá, e aí, né, pra resumir, ele casa-se com outra pessoa, com outra mulher, que ele disse que foi Deus que botou na vida dele, certo? E, né, uma moça nova, uma crente mesmo, né? Uma crente, né, que ele conheceu, essa crente, né? E tal, uma mulher evangélica, né? Uma mulher evangélica, certo? Entrou na vida dele, uma mulher nova, e aí ele se apaixonou por ela, aquela história, sabe? Aí se apaixonou por ela e ele se casou com ela, certo? Né? Deixou a antiga mulher, certo? E se casou com essa novinha, certo? E aí o que acontece? E aí ele conta o testemunho dele, certo? E aí ele conta o testemunho dele, certo? Por isso que eu não vou aqui indicar o testemunho para vocês, exatamente por isso, porque é um testemunho que é de segunda, né, aliança, ali. Oi, tudo bom? É um testemunho um testemunho de segunda aliança, certo? E aí, né, por isso que eu não vou indicar, porque as pessoas vão ficar perdidas. Ai, irmã, por que a senhora indicou esse testemunho? Ai, irmã, por quê? E aí eu digo, né, por isso que não é bom, certo? Porque é um testemunho, realmente é um testemunho de segunda aliança. Então eu não vou indicar para vocês, querido, porque por causa disso, certo? Então, assim, o que eu tenho a comentar sobre esse testemunho? Certo? Isso. O que eu quero dizer para vocês é, queridos, nem tudo, como eu já disse aqui em outros vídeos, nem todo testemunho que você ouve por aí, na internet, certo? Pessoalmente, alguém lhe conta, certo? Porque a pessoa falou o nome de Jesus, não é porque é de Jesus, não foi porque foi Jesus, certo? Nem se a própria pessoa dizer que foi Jesus que me mandou. Não, Jesus manda tudo, meu filho. Jesus manda dinheiro, Jesus manda carro, Jesus manda mulher, Jesus manda tudo na boca dos outros, querido. Na boca das pessoas, Jesus faz tudo, né? Já ouvi uma reportagem, né? O rapaz dizendo que Jesus mandou ele roubar. Nós tem um doido aqui na cidade, aqui, num programa aqui, que semeia as palavras aqui, o doido disse, certo, que ele rouba porque Jesus mandou ele roubar. Eu digo porque ele acha que foi Jesus que mandou, né? É porque realmente, né, já foi Jesus? Foi Jesus? Porque ele disse que foi Jesus, eu tenho que acreditar que realmente foi Jesus? Lógico que não, né, gente? Porque a pessoa disse que foi Jesus, aí o professor está lá dizendo que foi Jesus. Foi Jesus que me deu essa mulher. Né? Foi Jesus que me deu essa mulher. Porque foi Jesus, eu já disse a você, que nem todo testemunho que nós vemos na rede social, ou nos canais, ou em qualquer outro canto,
Nem todo testemunho vem de Deus, querido. De fato é de Deus. É por isso a Bíblia diz, olha, né? A gente não deve desprezar nem as profecias, nem os testemunhos, certo? Nós não devemos desprezar nada dessas coisas, mas a Bíblia nos alerta, a Bíblia nos alerta, certo? A analisar aquele testemunho, a analisar aquela profecia, certo? A Bíblia, ela nos dá orientação, certo? Para fazer isso aqui, certo? Quando provém de Deus, a Bíblia manda a gente provar os espíritos, não manda a gente prover, né, os espíritos. A gente precisa fazer isso aqui, prover os espíritos, certo? Precisamos prover os espíritos, ver se os espíritos, ver se esse testemunho, ver se esse relato, ver se esse testemunho, não é porque está lá o nome, testemunho de Deus, testemunho de Jesus, do que Jesus fez na minha vida, tem lá o testemunho. Testemunho do que Jesus fez na minha vida, quer dizer que foi Jesus que fez na vida do cara? Na vida da mulher, seja lá? Porque tem lá o nome, testemunho de Deus, testemunho do que Jesus fez na minha vida. E queridos, não é assim, certo? Não é assim. Você precisa, certo, ter esse discernimento aqui. Você precisa ter esse entendimento, ter essa sabedoria, certo? Que nem todo testemunho, porque lá tem o nome de Deus, ou porque a pessoa botou lá o título, ou subtítulo, né? Ou subtítulo lá, né? Testemunho de Deus, testemunho de Jesus, né? Testemunho de Jesus. Aí é porque foi de Jesus? Se pega essa pessoa botar lá, testemunho da ministra Patrícia, por exemplo, quer dizer que é meu? Né? Quer dizer que é meu? Aqui, ó. Gente, então como eu estava dizendo, né? Porque tem lá testemunho da ministra Patrícia. Ou testemunho, né? Quer dizer que sou eu? Não, tem várias ministras com o nome Patrícia, né? Ou missionária, né? Aí você ouve, né? Porque já fizeram isso aqui, eu tô dando exemplo porque já fizeram isso aqui. Ô irmão, eu vi seu testemunho lá, não sei aonde, eu digo meu, nesse... Bom, pode ser, pode não ser, né? Aí eu digo, não sei, também, né? Se a pessoa ouviu, disse que era meu, né? Mas já aconteceu da pessoa mandar eu digo, né, porque isso pode acontecer. A pessoa viu um testemunho que não era meu, certo? Tinha só o nome, missionária Patrícia. Aí a pessoa me mandou um link, né, me parabenizando. E eu escutei, eu digo, o meu testemunho está nesse lugar, é? Quando eu abri, não era o meu, né, que eu escutei, mas não era o meu testemunho, né? Não era o meu testemunho. Certo? Eu estou dizendo assim na questão de você não se enganar, né? Porque muita gente engana-se, né? Por também não comparar o nome, por causa do nome, certo? Pode ser pelo nome e pode ser por outros meios também, né, gente? Então a gente tem que avaliar. O fato é que eu digo para vocês, avaliem o testemunho, porque nem todo testemunho é de Deus não, querido. Nem todo mundo, certo? Que bota o testemunho, que bota lá. Tem um rapaz que eu sigo no Kawaii, que ele faz testemunhos do dia a dia dele, né? Mas é muito resenha. Certo? Do dia a dia. Aí, certo? Ele faz testemunho do cachorro com o cachorro dele, mas fica bem contado, sabe? Parece um testemunho. É um testemunho, é um relato real, né, gente? E é bem interessante que ele faz do dia a dia dele um verdadeiro relato de testemunho. Todo dia ele tem um relato. Ele relata o pinche dele, o que é que o pinche dele faz. E ele está contando uma história, sabe? E um testemunho, ele é uma história, logicamente. É bem interessante, sabe? Aí eu estou dizendo que na internet tem testemunho para todos os tipos de gosto. Testemunho do quando meu cabelo caiu. Testemunho de quando cresceu meu cabelo. Testemunho de quando eu joguei bola. É porque tem o nome testemunho, é? Testemunho de quando eu fui na rua. Ah, eu vou fazer assim também. Testemunho de quando eu fui buscar meu filho na escola. Eu estava andando, né? Vou contar também.
certo? Então as pessoas se enganam muito com isso. Então cuidado com tudo que vocês ouvem na internet, com tudo que... né, com tudo que vocês escutam. Nem todo testemunho vem da parte de Deus, nem todo testemunho vem para nos edificar. Pode até nos emocionar, feito esse testemunho. Esse testemunho me deixou emocionada bem no início quando eu vi as primeiras partes, porque as partes estavam quebradas. Eu digo, eu quero ver esse testemunho, eu quero ver. E aí procurei e acabei que achando, né, pesquisando pela internet, acabei que achando o vídeo todo, do testemunho dele todo, ele mesmo contando, a própria pessoa contando em um congresso, certo? E aí eu vi o testemunho, ele mesmo contando, mas contado pela pessoa, certo? Porque só tinha pedaços dele contando. Eu digo, não sei o nome da pessoa, eu vou procurar. Procurei e achei. Eu botei lá, testemunho do fulano de tal completo. Achei, né, porque eu fiquei, né, a história dele muito, né, só os pedaços que eu vi, já fiquei com vontade de saber o resto da história, né, e fui atrás e vi, né, então, como eu estava dizendo para vocês, há testemunhos que nos emocionam, que deixam a gente emocionada, que a gente fica aquela coisa, né, mas os testemunhos não é só para isso. Não é só para trazer emoção para a gente, né? Os testemunhos, eles têm disso, de nos edificar e também, né, a gente se emociona, chora, se precisar chorar, a gente chora, ou fica com raiva, ou tem algum tipo, esboça algum tipo de reação em relação ali ao testemunho, né, gente? Mas como eu disse para vocês, nem todo testemunho vem de Deus, nem todo testemunho é do Senhor. Certo? Eu já vi cada testemunho na internet, no YouTube, que eu digo, meu Deus, não entendo, só que eu sei que aquilo não é de Deus, né? E contado por crentes, por evangélicos, certo? Mas eu sei que não é de Deus, porque vai contra a palavra, vai contra os estatutos de Deus, entendeu? Vai contra os mandamentos de Deus, então não pode ser de Deus. Certo? Não pode ter sido Deus que fez aquilo, porque as pessoas mencionam nos seus testemunhos que foi Deus, né? Tem gente que, né, porque a pessoa disse que foi Deus que fez tal coisa, certo? Já vai acreditando porque foi Deus, é? Meu filho, a Bíblia diz, gente, muitos virão em meu nome, dirão, certo? Falarão meu nome, então não basta falar o nome de Deus, por isso que a Bíblia diz, tem que provar que aquilo é de Deus, e a Bíblia está aí para provar se aquilo é de Deus ou não. Por isso que quando você for ouvir um testemunho, certo? Você tem que analisar se aquele testemunho realmente foi Deus que agiu naquele testemunho, ou se foi o homem, certo? Porque nem todo testemunho de evangélico, porque é evangélico, católico, não importa a religião, certo? Se é bruxo, se é bruxa, independente de que, você tem que ver se a pessoa está comentando alguma coisa onde Deus agiu, principalmente testemunho, onde a pessoa disse que foi Deus que agiu ali, certo? Deus não vai agir na vida de ninguém contrário à vontade dele. Deus não vai agir na vida de ninguém, nem de criança, nem de adulto, nem de velho, nem de jovem, nem de novo, nem nada, certo? Deus não vai contra os princípios dele. Bota uma coisa na cabeça de vocês, que Deus não vai contra os princípios, mandamentos deles, a ordenança dele, porque se a pessoa está contando testemunho, por exemplo, esse daqui, aí a pessoa diz assim, não é porque no testemunho ele fala, sabe, que foi Deus que deu para ele foi Deus que deu para ele a mulher para ele casar lá. Por exemplo, você ouve um testemunho de um casamento, de uma restauração de casamento, só que é um casamento adúltero, e aí você ouve que foi Deus que restaurou esse casamento, ou que foi Deus que uniu o casal adúltero. Peraí, então Deus é mentiroso? Alguém aqui é mentiroso. Certo? Ou é Deus ou é a pessoa que está contando testemunho. Ou é Deus ou é a pessoa que está contando testemunho. Então,
tem um mentiroso aqui. E com certeza, queridos, não é Deus, né? E sim a pessoa que está dizendo que foi Deus. Certo? Com certeza que não foi Deus. Deus não desceu lá do céu, pegou a mãozinha dela, certo? Deus não desceu lá do céu, pegou a mão dele, a mão dela e juntou, não. Mas não foi Deus nem aqui nem na China, viu? Né? Deus não desceu lá do céu para fazer isso aqui, não. Para fazer esse cabaré, não. Certo? Para fazer uma coisa dessa, não, porque vai contra, né, os estatutos, vai contra os mandamentos de Deus, certo? Então foi a própria pessoa que se uniu. Ou o próprio diabo, né? O diabo, ele pode fazer isso. Agora, Deus não, querido. Deus não. Então, por favor, isso é questão das pessoas terem discernimento. A questão da pessoa ter discernimento, querido. Identificar se o testemunho é de Deus. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Se o testemunho é de Deus, ou se o testemunho é do homem. Certo? Né? Se vai contra, se fere os princípios de Deus, se vai contra as ordenanças de Deus, você já sabe que aquilo dali não veio de Deus. Certo? Né? Gente, e outra coisa, deixa eu dizer aqui pra vocês. Coisas boas, certo? Porque o testemunho é bom, né? Coisas boas aconteceram a pessoa, no testemunho, não quer dizer que aquilo é de Deus. Coisas boas acontecem para bons e ruins, certo? A vida muda para pessoas boas e ruins, certo? A vida, ela tem de mudar a vida das pessoas boas, ou seja elas boas, seja elas ruins, certo? Não é porque você está ouvindo um testemunho onde aconteceu muita coisa boa na vida da pessoa, que foi Deus que agiu naquela vida, certo? Que foi o Senhor que agiu, né? Para que a vida daquela pessoa se tornasse melhor. Para que a vida da pessoa se tornasse, né? A pessoa pobre ficou rica, por exemplo. É pobre ficou rica, certo? Não, qualquer pessoa hoje se dedicar, e não precisa da ação de Deus, tá? E não precisa de Deus agir ali. Agora tem casos que Deus age diretamente, como por exemplo, certo? Nós temos Abraão, nós temos Abraão que foi ali, né? Abraão enriqueceu, porque Deus era com ele, certo? Né? Deus era com ele. Quanto mais e mais Deus enriquecia ele. Não só ele, como seu filho também, como outros, certo? Como José, certo? Que enriqueceu, certo? Porque Deus era com ele. Então, há uma grande diferença. Tem pessoas que Deus é com ele. Enquanto Deus for com ele, certo? Ele vai ser abençoado, certo? Então, deixa eu dizer isso para vocês. Então, as vidas das pessoas podem dar uma reviravolta, certo? Porque elas se levantam, elas tomam uma atitude de vida, de mudar, mas não foi porque Deus agiu ali. Existem vidas de pessoas que foi Deus que agiu, foi literalmente Deus que tocou no coração daquela pessoa para mudar, certo? Mas, certo? Nem todos os testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas mudadas ou modificadas foi porque Deus agiu, não, querido. Foi porque Deus agiu, não, certo? Nem todos os testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas mudadas, modificadas de alguma forma, certo? Foi Deus que mudou, não. Foi Deus que agiu naquela vida, não, certo? Né? É lógico que a gente tem que analisar, né? Não dizer que não foi Deus, tal, mas analisa o testemunho, certo? Né? Analisa o testemunho, certo? Né? Analisa o testemunho porque, certo? Como eu disse para vocês, coisas boas, mudanças de vida, vem para qualquer um, certo? Vem para qualquer um, certo? Coisas boas acontecem para gente boa e ruim. É porque o pessoal faz a ligação, né? Se acontecer muita coisa de bom na vida de alguém, é Deus agindo. Foi Deus que agiu, certo? Mas não, é porque a pessoa tem sabedoria, porque a pessoa, certo, conseguiu aquilo por mérito próprio, certo? Deus não precisou agir em nada, ela tem sabedoria. Tem gente que tem, né, condição, sabe como enriquecer,
E não foi Deus, ela não enriqueceu porque, por exemplo, hoje tem fazenda, vou dar um exemplo, né? A pessoa tem fazenda, né? Era pobre lascado, né? E aí, né? Era pobre lascado e de repente apareceu rico, dono de fazenda, certo? Dono de fazenda. Não é porque ele apareceu rico, aí ele vai contar o testemunho dele, ele pode contar como foi que ele enriqueceu, como foi que ele chegou àquele patamar de vida, certo? Ele vai contar, se ele quiser ele pode contar. Eu cheguei nesse patamar de vida assim, eu estava assim, uma vida assim, assada, e pronto. Mas isso não quer dizer que Deus agiu ali, certo? Que teve a ação de Deus naquela, certo? Naquela situação. Isso não quer dizer que teve, né, a ação de Deus naquilo, certo? Isso não quer dizer que teve a ação de Deus, que foi Deus que agiu para ele se ficar rico. Ele foi por mérito próprio, ele conseguiu vencer na vida sozinho, querido. Tem pessoas que conseguem vencer na vida sozinho, certo? Pessoas que têm sabedoria, discernimento. Agora tem pessoas que não. Tem pessoas que vencem na vida porque botou Deus na frente, certo? Pode ter certeza que pessoas que botam Deus na frente, ela nunca vai cair, certo? A tendência é ela ficar mais, né? Ter mais sabedoria, ela ter mais coisas, né? Feito Abraão, né, seu filho e outros na Bíblia, né? A tendência é nunca decair quando Deus está no negócio, porque essas pessoas, essas pessoas que começaram sem a ajuda de Deus, certo? Elas podem falir a qualquer momento, que é o que acontece com muitas pessoas, começaram do zero, né, numa vida triste, aí venceram na vida, mas de repente fale e perde tudo e volta, certo? Você vê, por exemplo, eu vou dar o exemplo das pessoas do Big Brother Brasil, pronto. Vou dar o exemplo dessas. Aquelas pessoas ficam ricas, mas por mérito próprio. Não foi Jesus que enriqueceu elas. Não foi Jesus, elas foram para lá participar de um reality show, né? E os ganhadores ganham 1 milhão, 2 milhões, sei lá. Não é quando eu assisto essas porcarias. Aí ganharam, certo? Por mérito próprio, ficaram ricos. Alguns, né? Você vê, alguns tiveram sabedoria e até hoje, certo? O prêmio que ganhou, porque antigamente não era 500 mil o prêmio, aumentou, mas muitas pessoas tiveram sabedoria e até hoje estão vivendo desse dinheiro, né? Há umas 4 semanas, acho que um mês atrás, eu estava vendo a história de uma participante pobre, né? Eu não sei qual era o nome dela. Ela já é uma senhora, né, que ela participou do Big Brother. Eu me lembro mais ou menos dela, porque eu assisti o Big Brother com ela. E ela estava contando a história dela, apareceu a história dela contando na Record. E até hoje ela vive da renda do dinheiro. Ela investiu, ela sobreinvestiu, ela foi esperta. Ela tem sabedoria, certo? Né? Ela teve sabedoria de investir o dinheiro dela, isso aqui é outro caso. Ela teve sabedoria e ela vive de rendas, vive dos aluguéis, que ela comprou casas para, né, para receber o recurso ali. Casas, ajudou todo mundo com o dinheiro do prêmio. Ela ajudou todo mundo com o dinheiro do prêmio, investiu, né, e vive dessa renda, né? Foi a renda que ela ganhou do programa que fez ela render mais, né? Ela teve inteligência, o que muitos Big Brothers não têm inteligência, não sabem administrar. Ela soube administrar, ela como pobre tinha entendimento, tinha conhecimento, certo? Porque ela era de família pobre, ela era pobre, aí ó, hoje é rica, tem condição, tem casas, tem carros, tem lojas, porque ela investiu tudo isso. Certo? E tem pessoas que estão pobre e falida, não soube investir, né? Não soube investir. Começou, certo? Ganhou, como eu estava dando um exemplo, enriqueceu por mérito próprio.
certo? Por mérito próprio, mas hoje em dia vive pior do que no início. Pior que era antes, que é o caso daquela Cida, né? A Cida, certo? A vida dela é pior do que ela já estava antes, vivendo de favor, certo? Ganhou também um prêmio em outro Big Brother, né? Teve outra edição, e aí essa daqui ganhou, só que perdeu tudo, ganhou e foi 1 milhão na época dessa, a outra ganhou 500 mil, né? Transformou em não sei quantos milhões para lá. Essa daqui ela não soube, porque ela não teve sabedoria, gastou o dinheiro todinho e ficou sem nada, no final nem uma casa tem. Eu digo, meu Deus, nem uma casa no final tem, vivendo de favor. Não sei se é Cida, pra mim é vencida agora na minha cabeça, tá, gente? Então é como eu disse pra vocês, querido, nem todo testemunho que tu vê por aí é de Deus, né? Nem todo testemunho. Então, né, a pessoa, nem todos, como eu disse para vocês, que mudou de vida e botou Deus no meio, ou falou o nome de Deus que foi Deus, às vezes não foi nem Deus, porque Deus não agiu ali, gente. Deus não agiu, as pessoas falam de Deus, tem na boca o nome de Deus, mas não foi Deus, mas não tem Deus literalmente. Então não é porque a pessoa diz que foi Deus, que foi Deus que deu, que foi Deus que fez. Tem muita gente aqui, ó, tô na frente de um carro aqui, aí bota naquela placa. Foi Deus que me deu. Será que foi Deus mesmo? Bota naqueles adesivos que tem nos carros, aquela coisa linda, foi Deus que me deu. Mas na verdade não foi Deus que deu, não foi ele que comprou com de próprio mérito. Foi lá, comprou e tá vendendo. Não é engraçado que foi Deus que deu, mas tá vendendo, né? Aí bota lá, bota o adesivo porque achou o adesivo lindo. Não troco por nada. Foi Deus que me deu e não troco por nada. Não, meu querido. Por favor, né? Aí porque tem lá o nome, foi Deus que me deu. Não quer dizer que foi Deus que deu o carro, né? Deus pode sim, logicamente. E Deus pode dar condição à pessoa de comprar um carro, de comprar uma casa. Ele abre porta de emprego, porta de trabalho. Mas aí é outro caso, né? Porque Deus não vai dar carro para ninguém sair distribuindo carro, porque ele não é o Silvio Santos, né? Não vai sair por aí distribuindo carro, moto, casa ou prêmios por aí, né? Certo? Deus para dar algo a alguém, meu filho, é com muito esforço, viu? E tem que estar de acordo com o querer dele, de acordo com a vontade dele, certo? Tem que ter vida com ele, porque se não tiver, querido, nem as portas ele vai abrir, ele vai dar as condições diferentes, ele não vai lhe dar assim, não vai aparecer o carro, a coisa na sua frente, ele vai lhe dar as condições, ele vai abrir porta, ele vai usar pessoas para lhe abençoar, é diferente, né? Deus para dar alguma coisa ao homem, ele vai usar certos meios, que pode ser, né, o homem, pode vir por parte do homem, ele pode usar o homem, né, para abençoar você, uma mulher de Deus, um homem de Deus, ou não, pode usar qualquer pessoa, porque nessa questão aqui é ele que usa, certo? Para abençoar você, abrir a porta de emprego, ele pode dar condição, saúde para você trabalhar, ele dá saúde para você trabalhar, certo? Ele dá na condição de você ter aquele dinheiro que você possa comprar aquele bem que você está pedindo a ele. Você chega para Deus, Deus, eu quero uma casa, certo? Eu quero uma casa. Você acha que Deus vai descer lá do céu para te dar uma casa? Assim? Não, né, querido? Não vai ser bem assim, né? Não vai ser bem assim, que ele vai pegar e vai te dar uma casa, entregar a chave na tua mão. Vai chegar e entregar, ó, toma, meu filho. Não, não é assim não. Ele vai abrir a porta de emprego para você, um emprego que dê condições para você comprar uma casa, né? Que você ganhe um salário justo, certo? Mas que dê para você dar entrada numa casa, comprar, pagar as prestações, certo? É isso que ele vai fazer. Vai dar condições a você para você conquistar aquele bem. Vai abrir as portas, as janelas, vai usar as pessoas para lhe abençoar, para arrumar um emprego para você, papapá, aquela coisa toda, né? Aquela coisa toda. Mas quem disse para você que ele ia lhe dar, entregar a chave assim, ó, da casa ou do carro na sua mão? Não, não é bem assim, né? Então Deus abençoa dessa forma, certo?
E aí você vai ter forças, ele vai dar sabedoria para você, ele vai dar, né, abrir porta de emprego, porta de trabalho para você. Então, gente, pelo amor de Deus, faz essas coisas, certo? A gente tem que ter essa sabedoria aqui, certo? Tem essa sabedoria que nem todo testemunho vem de Deus, nem todo testemunho que a pessoa fala que foi Jesus que deu, foi Jesus que mandou, foi Jesus isso, porque tem o nome de Jesus. E outra, não é porque tem o nome de Jesus que mencionou o nome de Deus, de Jesus, certo? É porque é de Deus, porque a pessoa falou que era de Deus, né? Como eu disse para vocês, existem muitas histórias aí que tem a mão de Deus, e existem muitas histórias aí que não tem a mão de Deus, querido. Né? Geralmente histórias que não tem, geralmente as pessoas, elas, né? Não foi Deus, não tem a mão de Deus e elas saem dos caminhos, elas nunca nem entraram no caminho de Deus. Então, geralmente essas histórias podem ser contadas por pessoas que são crentes e não crentes, certo? Coisas boas, gente, como eu disse para vocês, acontece, mudanças de vida, mudanças de história, certo? Acontece todos os dias por pessoas boas, ruins, pessoas que servem e não servem a Deus. Então você não pode chegar e achar que aquele testemunho, que todo testemunho que você ouve ou vê na internet, no YouTube, é de Deus, certo? É do Senhor. Foi a pessoa que disse. Foi Deus que deu, foi Deus que deu, foi Deus que me deu aquela mulher. Aonde que Deus ia te dar uma mulher, certo? Para tu casar no adultério? Me diz. É igual o testemunho que eu ouvi daquele Antônio Júnior, né? Antônio Júnior, se eu não me engano. Ele estava contando testemunho. Quando eu estava até gostando do testemunho, a mulher chegou lá, entrou em contato com ele, certo? E contou um testemunho. A mulher nem é crente, pelo que eu vi, certo? Nem crente é. Certo? Chegou lá, contou o testemunho dela, com o que foi que Deus fez na vida dela. Eu falei, oxe, e Deus iria fazer isso, ia te jogar na lama? Te tira? Como é que Deus tira a pessoa? Veja, como é que Deus tira a pessoa da lama e joga ela no lamaçal de volta? Isso é de Deus, gente, pelo amor de Deus. Aí jogou a pessoa na lama de novo, porque foi isso que na história da mulher que aconteceu. Da mesma forma aconteceu com esse moço aí, o psicólogo, aí o professor aí. Do mesmo jeito, oxe, Deus tirou ele da lama e jogou ele na lama de novo. Acho que negócio estranho, né? Tirou ele da lama e jogou ele na lama de novo. Que negócio, né? Porque quando Deus age na vida do homem, Deus ele age, certo? Né? Com algum intuito, com algum... Deus nunca assim age na vida do homem, gente, sem nenhum propósito. O fato é que Deus nunca age na vida do homem sem nenhum propósito. Deus, para fazer um milagre na vida do homem, até os milagres de Deus, você vai ler a Bíblia, todos os milagres de Deus têm propósitos, todos. Do pequeno ao grande, aí ele curou um cego, ele não curou um cego por curar o cego. Tem um propósito ali na cura do cego. Por mais que ele nunca mais vá fazer nenhum milagre na vida daquela pessoa, mas ele, quando ele vai fazer um milagre na vida de alguém, vai fazer algo na vida de alguém, ele vai com propósito, ele vem com propósito. Ah, camarada, certo? Aí a mulher lá contando o testemunho dela, lá, né, o Antônio Júnior contando no canal dele, o testemunho da mulher, a mulher abandona a família, eu digo, não, isso não glorifica a Deus, isso não glorifica ao Senhor. A mulher deixou o homem na cadeia, deixou o marido dela na cadeia. Isso glorifica a Deus, E não orou pelo homem, deixou ela lá. Deus tira ela da cadeia e o coitado do marido dela lá. E ela não fez nada, ela foi, saiu, arrumou outro. Isso glorifica a Deus, Que Deus é esse que faz as coisas pela metade? E outra, que Deus é esse que faz as coisas pela metade? Porque aqui nessas duas histórias, meu filho, Deus fez o milagre pela metade. Deus não faz milagre pela metade não, gente, pelo amor de Deus. Certo? Então já dá pra gente reconhecer quando é Deus agindo e quando não é Deus agindo. Então nesse caso aqui não foi Deus que agiu não, porque Deus não faz isso não. Pegou a pessoa e salvou a pessoa, tirou a pessoa, cuidou da pessoa, trouxe a pessoa pra coisa e depois joga o homem na lama ou a mulher na lama. Que Deus é esse? Porque foi isso que aconteceu nessas duas histórias aqui. Né? Tanto essa história que é da mulher e do homem aqui, Deus tirou ele da lama, tirou ela da lama e jogou ela na lama de novo.
Que Deus é esse? Não, então não foi Deus que agiu nessa história. Certo? Não foi Deus que agiu na história aqui, não. Porque Deus não ia contra a palavra dele. Ele não vai fazer, certo? Agir na vida do homem e vai jogar ele lá na lama de novo. É mais fácil o homem ir e se jogar na lama, né? Agora Deus não, querido. Por isso que eu digo, cuidado com os testemunhos. E não é porque a pessoa diz que foi Deus que me deu, Deus fez, Deus isso, Deus aquilo, que foi Deus, querido. Por favor, como eu disse para vocês, não desprezais os testemunhos, as profecias, né? Não desprezai, mas analisai-as. Analisai-as. Porque quando você analisa, você vai saber que aquela história foi de Deus, não foi de Deus, você vai saber identificar. Então veja eu, por exemplo, quando eu ouvi esse testemunho, quando ele estava lá contando, ele contou essa segunda parte lá do segundo casamento dele. Então não foi Deus que agiu, não. Não foi porque Deus não vai contra a palavra dele, já está indo contra os princípios de Deus. Então, peraí. Certo? Escutei o testemunho até o final, mas eu vi ali que ali não tinha, naquela história ali, naquela segunda parte ali, não tinha ação de Deus, tinha ação do homem. Tinha ação, né? Poderia ter, na primeira parte, eu acredito sim que poderia ter a ação de Deus. Mas na segunda parte, não foi mais a ação de Deus. O homem foi com os seus próprios pés, porque não... certo? Buscou a Deus mais ali, certo? Porque se tivesse buscado, a história tinha sido outra. Essa história aqui teria sido outra. Seria a história de um homem que venceu na vida, que Deus restaurou não só a vida dele, mas também a família dele. Seria totalmente uma mudança, esse tipo de testemunho que a gente precisa ouvir. Seria exatamente o testemunho que Deus quer para mim e para a tua vida. Certo? Um testemunho de vida mudado, um testemunho da família modificada, aí é outra coisa, querido. Poderia até ser que no primeiro momento, no primeiro instante, fosse a mão de Deus agindo. Agora, no segundo momento, no segundo instante da história desse professor, não foi a ação de Deus ali, não. Foi a ação do homem. Foi a ação do homem. O homem foi pelos seus próprios méritos. Ele agiu pelas suas próprias mãos. E aí, porque deu certo para ele anteriormente, aí, né, porque o homem, o homem ele é assim. Ele acha que tudo que está dando certo para ele foi Deus que abençoou. Certo? Aí ele pode acreditar, ele pode crer que foi Deus que agiu ali. E aí ele diga que foi Deus, né? Porque o homem ele tem esse tipo de crença. O homem ele tem esse tipo de crença. Está dando tudo certo para ele, tudo do jeito que ele gostaria que fosse, é Deus agindo. E não é assim, né, queridos? Nem tudo que é, né? E não é assim. Certo? Nem tudo que está dando certo para mim é certo para Deus. É porque Deus está no negócio. Não é porque está dando certo para mim, como eu já falei aqui em outros vídeos. Não é porque está dando certo para mim que é certo para Deus. Que é certo para Deus porque Deus está abençoando. Porque está dando certo para mim, é Deus abençoando. De jeito nenhum. Então, por isso que a gente tem que analisar esses fatos aqui, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Vocês entenderam aí a história. A gente já comentou até demais. Então, cuidado. Cuidado nesses testemunhos. Nem todo, como eu já disse, nem todo testemunho de restauração de casamento que temos por aí também foi Deus que agiu, foi Deus que restaurou. Nem todo testemunho que você vê de restauração de casamento pelos canais, ou pelas páginas, ou pelos onde vocês andam por aí, foi Deus que agiu, foi Deus que restaurou. Nem todos, querido. Então presta atenção aí, tá bom? Porque muitos desses casamentos aí foi Satanás que agiu, foi a pessoa que agiu, foi a pessoa que agiu pelas próprias mãos dela, foi Satanás, certo? Né? Cuidado aí, tá certo? E fica aí na palavra aí, tá bom? Fica com a paz do Senhor.